Antes de unirmos nossas vozes em oração, vamos nos concentrar por um momento na palavra de Deus e na história de uma transformação radical. Em Atos 9:18, a palavra nos diz: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a vista. Depois se levantou e foi batizado. A jornada do apóstolo Paulo é uma das demonstrações mais claras e dramáticas do poder absoluto de Deus para mudar uma vida. Antes deste evento em Damasco, Paulo, conhecido então como Saulo, era famoso por seu fervor em perseguir a igreja nascente. Ele era um homem de influência, respeitado entre os líderes judaicos, profundamente instruído na lei e fervoroso em sua causa. No entanto, essa causa estava tragicamente equivocada. Crendo piamente que estava defendendo a verdade e a honra de Deus, ele ordenava a prisão, o sofrimento e até mesmo a morte de cristãos inocentes. Ele estava convencido de que via claramente. Na realidade, ele estava completamente cego. Então, na estrada para Damasco, o curso de sua vida e da história foi interrompido. Jesus, o Senhor ressuscitado, interveio em sua jornada. Uma luz intensa vinda do céu o cercou, e ele caiu por terra. Uma voz, que era o próprio Senhor, clamou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento único, o mundo de Saulo virou de cabeça para baixo. O Jesus que ele rejeitava estava ali, diante dele, em glória. E de repente, o homem que pensava ter uma visão perfeita foi atingido pela escuridão física. Se você reconhece que precisa de uma intervenção de Jesus, declare: eu preciso ver, em submissão. Por 3 longos dias, ele viveu na escuridão total, aguardando o destino que não podia ver. Até que o Senhor, em sua infinita misericórdia, enviou Ananias para orar por ele. Então, num dos momentos mais transformadores do Novo Testamento, a Bíblia relata que algo como escamas caiu dos seus olhos. Naquele instante, Saulo se tornou Paulo. Sua visão física retornou. Mas, o que é infinitamente mais importante, sua visão espiritual foi aberta para a luz eterna de Cristo. Esse momento ilustra perfeitamente o que acontece quando a mão de Deus toca uma vida. O mundo exterior, as circunstâncias, os problemas, eles podem até continuar os mesmos, mas a maneira como os vemos muda radicalmente. Antes de seu encontro com Jesus, Paulo enxergava o Evangelho como uma tolice, uma ameaça que precisava ser silenciada a todo custo. Mas quando seus olhos foram abertos pela graça, ele passou a ver o Evangelho como a verdade mais gloriosa do universo, algo pelo qual valia a pena viver e, até mesmo, morrer. A sua vida passou a ser moldada pelo propósito e não mais pelo preconceito. O Salmo 146:8 declara: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. É exatamente isso que Deus fez por Saulo, e é o que Ele continua fazendo por cada um de nós hoje. O maior milagre nem sempre é a mudança das nossas circunstâncias, mas sim a restauração da nossa visão. Deus quer remover as escamas dos seus olhos também, para que você possa vê-lo com clareza total, ver a si mesmo com verdade e enxergar a vida através das lentes da eternidade. Se você deseja que as escamas caiam da sua visão espiritual, escreva: que eu veja, em humilde oração. E aqui está o mistério da visão humana. 2 pessoas podem olhar para a mesma situação, ler a mesma escritura e ouvir a mesma verdade, mas se afastar com conclusões totalmente diferentes. Vemos isso claramente em como a fé é percebida. Alguns podem tratar as escrituras como um guia opcional, outros como a essência da vida. Alguns enxergam os mandamentos de Cristo como um fardo pesado, mas para outros, são tesouros preciosos. O mundo pode ver a cruz como um sinal de fraqueza e falência. Contudo, para aqueles cujos olhos espirituais foram abertos, a cruz é a demonstração inegável do poder de Deus em sua máxima glória. É por isso que o Salmo 119:18 se torna o nosso clamor mais urgente e poderoso. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando Deus se move e abre os nossos olhos, tudo muda. A nossa percepção é ajustada à eternidade. Aquilo que antes parecia normal, aceitável ou essencial, as ambições vazias do mundo,
surge de repente como algo destrutivo e vazio, e aquilo que antes parecia desinteressante ou difícil, a santidade, a obediência, a simplicidade de Cristo, torna-se a coisa mais desejável e bela que há. Isso aconteceu com Paulo, e é o que acontece com toda a alma que tem um encontro genuíno e transformador com Cristo. A verdadeira visão não é uma conquista da nossa inteligência, é um presente da graça, um milagre que nos permite ver a realidade como ela verdadeiramente é, vista através dos olhos de Deus. Se você deseja ver as maravilhas da lei de Deus, escreva: "Abre meus olhos", e clame por essa revelação. A verdade é que milhões de pessoas ainda não conseguem ver a glória de Deus. O mundo, muitas vezes, zomba da fé e ridiculariza o Evangelho, não primariamente porque as pessoas conscientemente escolhem o mal, mas porque estão, de fato, cegas para a luz. A escuridão espiritual é uma realidade avassaladora. 1 Coríntios 1,18 explica essa divisão com clareza brutal. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É por isso que você pode compartilhar a mensagem de salvação com 2 pessoas. O coração de uma delas explode em esperança e alegria, enquanto a outra ouve as mesmas palavras e encolhe os ombros em total descrença. A diferença crucial não está na potência da mensagem que é pregada. A diferença está na visão daquele que ouve. Quando as escamas espirituais ainda estão ali, a cruz parece loucura, tolice e fraqueza. É apenas um símbolo de dor. Mas quando Deus, em sua infinita graça, remove essas escamas, a cruz brilha como a manifestação máxima do amor e do poder de Deus. Ela se torna a nossa salvação. Esta é a essência do Evangelho. A verdadeira visão de Deus nunca vem da nossa sabedoria humana, do nosso esforço intelectual ou da nossa capacidade de argumentar. A verdadeira visão é um presente imerecido da graça. É Deus quem se revela a nós. É o Espírito que gentilmente toca em nossos olhos para que possamos ver o Cristo glorioso. Não podemos nos orgulhar da nossa vista, apenas agradecer pela misericórdia que nos alcançou e nos permitiu enxergar. Se para você a cruz é o poder de Deus, declare: "O Evangelho é poder", e rejeite a cegueira do mundo. Paulo, ele próprio, escreveria mais tarde em Efésios 4:4-6, resumindo a consequência de ter os olhos abertos: há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quando os seus olhos são abertos, você enxerga esta verdade unificada. Você vê que há apenas um Evangelho, um Senhor e um Salvador. A fé deixa de ser um mero rótulo religioso, uma tradição de família ou um amuleto pendurado no pescoço. Ela se torna a sua própria vida, a substância de quem você é e de tudo o que você faz. Você se conecta a este corpo único e inseparável. A história de Paulo, portanto, não é apenas um fato histórico. Ela é um lembrete poderoso para você, que está ouvindo agora. Não importa quão longe você tenha ido, quão cego você tenha estado ou quão errado o seu caminho tenha parecido, Jesus pode intervir em sua jornada neste exato momento e abrir os seus olhos. Ele pode mudar a forma como você enxerga absolutamente tudo: o seu passado, o seu presente e, principalmente, o seu futuro. Talvez, neste instante, você se sinta tateando na escuridão, confuso, incerto, sobrecarregado pelo medo, pelo pecado ou pela profunda decepção. Você olha para a sua vida e não consegue encontrar sentido. Este é o momento exato para orar o mesmo clamor do salmista: Senhor, abre os meus olhos. Se você está pronto para que Jesus intervenha em sua jornada, declare: Jesus, intervém, e aceite essa mudança de visão. Quando Ele abrir os seus olhos, você verá que não está abandonado, que a sua graça é maior que o seu pecado e que os seus planos são melhores que os seus medos. Você verá que até mesmo as tempestades em sua vida podem se transformar na chuva que faz a sua fé crescer. Não se contente com a visão embaçada. Pai Celestial, neste momento de oração, eu te agradeço pelo maior de todos os dons,
o dom da visão espiritual, a capacidade de enxergar e apreciar a beleza sublime do Evangelho. Obrigado por me permitires reconhecer a maravilha da tua graça. Eu me sinto profundamente humilhado, Senhor, por teres escolhido abrir os meus olhos quando eu era incapaz de abri-los por conta própria. Tu removeste as escamas que me cegavam, e agora posso ver vislumbres da tua glória, do teu amor inabalável e da tua fidelidade constante. Sim, eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora vejo. Eu não posso levar o crédito por esta mudança radical, pois foi o teu Espírito que trouxe luz à minha escuridão. É unicamente pela tua misericórdia que eu posso reconhecer a bondade, a verdade e a salvação. Pai, só tu vês este mundo com clareza perfeita. Só tu podes discernir o certo do errado com julgamento impecável. Senhor Jesus, eu te peço, abre ainda mais os meus olhos. Dá-me sabedoria quando eu for tentado a focar no que é errado. Perdoa-me por desperdiçar energia no que não importa, por me envolver em contendas triviais ou por permitir que meu coração seja consumido por distrações vazias. Ensina-me a ver o quadro completo, a fixar os meus olhos não no que é passageiro, mas sim no que é eterno. Tua palavra me lembra, em 2 Coríntios 4:18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você escolhe o eterno, escreva, foco no invisível, e receba clareza de visão. Então, Senhor, desvia minha visão daquilo que é temporal para o que é eterno. Eleva meus olhos à gloriosa verdade de Jesus Cristo, onde não há espaço para distorção, comprometimento ou má interpretação. Como a Escritura nos lembra, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Que essa verdade fundamental me ancore e silencie toda e qualquer voz enganadora que tente me confundir ou me desviar. Pai, Tu és onipotente e onisciente. Tu vês todas as dimensões, todos os momentos e cada pensamento oculto. Enquanto eu vejo apenas em parte, Tu vês o todo. Ajuda-me a não questionar aquilo que Tu declaraste como verdade. Não permitas que dúvidas obscureçam minha visão ou que medos venham escurecer a minha fé. Ensina-me a me agarrar à Tua palavra quando tudo ao meu redor parecer incerto. Eu te peço que removas as escamas dos meus olhos diariamente, Senhor. Não me deixes ser iludido pelos meus próprios desejos ou cegado pelos meus próprios preconceitos. Eu oro para que a minha visão de mundo seja moldada não pela cultura, pela opinião popular ou pela emoção passageira, mas unicamente pela inerrante verdade da Escritura. Ensina-me a andar por fé, e não por vista, e a medir tudo o que vejo contra a luz da Tua palavra. Pai, concede-me discernimento. Dá-me a visão espiritual para reconhecer aqueles que são lobos em pele de ovelha. Alguns podem parecer confiáveis, gentis e até piedosos por fora, mas seus corações estão cheios de engano. Como Tua palavra adverte, até Satanás se disfarça de anjo de luz. Se você escolhe andar pela fé, declare, ando pela fé, e peça mais discernimento. Não me deixes cair em palavras vazias ou em discursos lisonjeiros. Expõe o engano pelo que ele realmente é e dá-me a coragem de me agarrar à verdade, mesmo quando as mentiras soarem mais atraentes ou populares. A tentação é forte, Senhor, mas Tu és infinitamente mais forte. Ajuda-me a apertar firmemente o cinto da verdade, para que nenhuma mentira do inimigo encontre um lar em meu coração. Ensina-me a usar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja que as minhas verdadeiras batalhas não são contra pessoas, carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais da escuridão nas regiões celestiais. Deixa-me lutar de joelhos em oração, com total confiança no Teu poder. Deus, abre os meus olhos para ver o pecado pelo que ele realmente é, não algo pequeno, inofensivo ou negociável, mas uma abominação que nos separa de Ti. Faz com que o Evangelho se torne mais belo e desejável aos meus olhos do que qualquer sedução que este mundo possa oferecer. Ajuda-me a ver a santidade como algo que dá vida e o pecado como algo destrutivo.
como a tua palavra diz no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ilumina o meu caminho. Senhor, purifica a minha visão, guia os meus passos, livra-me das minhas próprias lentes, dos meus próprios preconceitos e do meu orgulho. E finalmente abre os meus olhos, Pai, para ver o sofrimento e o quebrantamento ao meu redor. Ajuda-me a não passar pelas pessoas sem compaixão. Dá-me a visão de notar aqueles que estão sofrendo em silêncio. Deixa-me ver as oportunidades de servir, de amar, de dar e de compartilhar a mensagem de Cristo com ousadia e coragem. Se você deseja ver o mundo com a compaixão de Jesus, escreva: quero ver o próximo, e peça um coração sensível. Ensina-me a ver através dos teus olhos, Pai. Assim como a vida de Saulo foi transformada em Damasco, desperta o meu coração para te amar mais profundamente. Abre os meus olhos como fizeste com ele. Ajuda-me a ver o Evangelho não apenas como uma ideia ou uma tradição, mas como o próprio poder de Deus para a minha vida. Que eu possa viver como alguém cujos olhos foram abertos, para testemunhar a tua bondade, para ver a tua mão em todas as coisas, e para escolher Cristo acima de tudo. E, Senhor, abre os meus olhos para ver a mim mesmo como tu me vês, não através da lente distorcida da vergonha, do fracasso ou das críticas alheias, mas através do sangue de Jesus. Ensina-me a ver que sou redimido, perdoado, escolhido e amado. Ajuda-me a rejeitar as mentiras do inimigo que tentam distorcer a minha verdadeira identidade e o meu chamado. Que eu veja o meu valor e meu propósito claramente, não por quem eu sou, mas por quem tu és. Por fim, Senhor, abre os meus olhos para ver a vitória que já é minha em Cristo. Ajuda-me a me lembrar de que eu não estou lutando por uma vitória que não existe. Estou lutando a partir da vitória que Jesus já conquistou na cruz. Ele já venceu. Mesmo quando a noite parece longa e a escuridão é profunda, permite-me ver o amanhecer da esperança que se levanta à distância. Mesmo quando as orações parecem não ser respondidas, ajuda-me a ver que tu ainda estás, ativamente, trabalhando e movendo as peças por trás do véu. Eu não vou me render à visão limitada. Se você vê a vitória já garantida em Cristo, declare: eu luto da vitória, e agarre-se à sua identidade em Jesus. Eu não vou me render à visão limitada. Eu escolho a luz e a verdade. E assim, eu oro hoje e todos os dias: Senhor, abre os meus olhos, deixa-me ver a verdade inegável, deixa-me ver Jesus em toda a sua glória e majestade. Deixa-me ver a eternidade em tudo o que faço e decido. Deixa-me ver cada circunstância, cada alegria e cada desafio exatamente como tu o vês. Pai, ajuda-me a fazer da tua palavra a lâmpada constante para os meus pés, para que eu não tropece na escuridão da minha própria ignorância ou da minha própria presunção. Que a história de Paulo na estrada de Damasco seja uma inspiração e um lembrete diário de que, não importa onde eu esteja, a tua luz é suficiente para me guiar. Quero viver com uma visão que não se baseia naquilo que é visto, mas que é nutrida pelo que é invisível e eterno. Que eu me levante cada manhã como alguém que realmente vê, que não tem medo, que não se envergonha e que vive para a tua glória. Que eu veja a vitória de Jesus na cruz como o ponto final de toda a minha história de fracasso. Que o meu testemunho seja o de alguém que, como Paulo, descobriu que a verdadeira visão não é sobre ver o mundo como ele é, mas sobre ver Jesus como ele realmente é, o caminho, a verdade e a vida. Eu selo esta oração em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração e reacendeu a sua fé, escreva Amém, como um selo de compromisso. Oro para que cada escama de cegueira caia dos seus olhos hoje. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre, e que a sua visão espiritual seja clara e forte, te guiando a uma vida de propósito e verdade.